dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal da AppsFlyer, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a visão que a gente tem lá na Aster sobre a GenAI no varejo, em finanças. Eu também sou conselheiro do E-Commerce Brasil, o maior grupo de discussão na América Latina de e-commerce, e eu monto a curadoria de tecnologia, então muito do que vocês vão ver aqui vem de material que a gente pega com varejista, que a gente pega com empresas no mercado financeiro e organiza isso, tá? Então, começar um pouco, eu queria falar de 23, 24 sobre AI e o que a gente tem de realidade, tá? Então, Generative AI em específico, que é uma parte da inteligência artificial, tem 4 grandes coisas, vamos chamar assim, que a gente tem hoje certeza e que a gente pode construir em cima habilidades, capacidades nas empresas, que a gente pode trabalhar copilotos para executarem essas funções, tá? Expansão, sumarização, inferência e tradução. Essas 4 grandes funcionalidades, essas 4 grandes características, elas podem ser muito bem utilizadas. Em expansão, geração de texto, todo mundo já deve ter mexido com algum modelo de Generative AI e pedir para ele gerar algum texto em cima de algum prompt. Q&A de pergunta e resposta, baseado no seu dado, baseado em perguntas gerais, né? Ou geração de código e programação, né? Sumarização é o resumo simples, né? Um resumo guiado, ou seja, você pedir para ele fazer um resumo e ao mesmo tempo inferir alguma coisa em cima disso, tá? Inferência propriamente dito, que é a parte mais interessante para varejo, tá? Que é a classificação e extração de informação, eu vou dar uma detalhada nisso. E tradução, que é tanto tradução de idioma quanto tradução e transformação de formato. Uma coisa interessante aqui é que tradução é uma habilidade emergente dentro de Generative AI. O que quer dizer isso? Quando os pesquisadores montaram os algoritmos, eles não imaginaram que ele fosse ser capaz de fazer tradução. Então, ele é uma das habilidades que surgiram com o estudo de Generative AI, mas que não necessariamente foi pensada. Chegou no nível de qualidade que o modelo de tradução do Google Translator perdeu para o Generative AI do 4.0. Então, você cria um modelo que é capaz de gerar habilidades que você não tinha pensado antes, mas elas vão surgindo conforme o uso da ferramenta, tá? E inferência é onde a gente tem mais visto o uso e a organização, planejamento e investimento em tecnologia, principalmente em empresas de varejo, principalmente empresas com operações online e física, tá? Então, inferência, extração de informação, classificação, parte de busca, parte de recomendação, similaridade de produto, detecção de anomalia, né? Onde que a gente tem visto esses usos, tá? Parte de busca de e-commerce, se você entrar na página de produto do Mercado Livre, por exemplo, tudo aquilo ali tem algum tipo de inteligência artificial. Recomendação de produto, e recomendação de produto pode ser também na loja física, né? Para reposição de estoque. Então, a gente vê cada vez mais o uso de Generative AI trazendo uma visão em clusterização de dados e recomendação em cima de cluster de dados diferente do que as técnicas tradicionais de recomendação, tá? Enriquecimento de catálogo de produto, isso tem sido usado bizarramente, principalmente em marketing digital, quando a gente tem que sumir aquele famoso arquivo para o Google, por exemplo, para a parte de Google Ads, ou quando a gente tem que trabalhar SEO para você, por exemplo, organizar uma página. As ferramentas têm feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. E enriquecimento de catálogo de produto, descrição curta, descrição longa, você sobe simplesmente imagem e a ferramenta vai te falando o que ela está vendo, para que serve aquele produto, e ela cria atributos para esse produto que você não tinha imaginado. E se você mudar o prompt pedindo, tá bom, eu tenho um público-alvo desse jeito, o meu site funciona assim, ele é mais mobile, eu quero que eu tenha uma otimização melhor para SEO, ele muda os atributos do produto buscando esse tipo de coisa. Então, esse tipo de uso, tá, de Generative AI já está acontecendo no mercado e aqui no Brasil. Similaridade de catálogo, principalmente em EAN. EAN é o código de produto, né? É o código universal de produto que a gente tem que subir quando a gente sobe para Google, por exemplo. E uma coisa que acontece bastante
quem trabalha, varejista que trabalha com produção de produto, uma Vivara, por exemplo, que ela constrói o produto do zero, ela tem que criar um código do zero para poder subir no Google. Esse cara consegue, além de fazer isso para você, olhar a similaridade de produto e apontar onde você vai ter problema de confusão de produto, por exemplo, no Google Search. Tá? Detecção de ruptura de gôndola, fraude de pagamento, principalmente em detecção de anomalia, a gente tem visto hoje resultados muito melhores usando o algoritmo de Generative AI para detecção de anomalia em crédito, por exemplo, ou em operações colocadas de pedido que pode ser fraude. Tá? E 2023 também foi um ano interessante e importante para um outro modelo de Generative AI, que são os modelos multimodais, né? Os modelos multimodais são aqueles que eles já são treinados não somente com a estrutura de texto, mas também com imagem, vídeo, áudio e dados, tá? Então você consegue fazer um prompt de texto para imagem, mas também você consegue jogar um vídeo e ele te gerar um texto. Esse vídeo que vocês estão vendo, o famoso do Sora, esse prompt que está embaixo foi gerado e essa pessoa não existe, essa rua de Tóquio não existe, ela foi criada do zero, né, na geração de vídeos curtos. Isso já está evoluindo para mais de 30 segundos, então geração de conteúdo vídeo pequeno, Reels, esse tipo de coisa, você já tem ferramentas hoje em que o usuário de marketing pega o WhatsApp, grava um áudio falando o que ele quer, a ferramenta gera um vídeo de áudio e Reels já para você subir automaticamente, por exemplo, na rede social. Então, esse tipo de automatização a gente já está vendo hoje em uso no Brasil. Tá? Aqui alguns exemplos de outros lugares que a gente tem visto o uso de Generative AI. O vice-presidente do Mercado Livre de Tecnologia, Sebastião, foi fazer uma apresentação ano passado para a gente. Ele comentou que ele reduziu em 50% o tempo de código na esteira de engenharia de software da equipe do Mercado Livre. Então imagina que você tem 9.000 desenvolvedores, que nem o cara. Você ganhou 4.500 desenvolvedores de um dia para o outro só em produtividade. É óbvio que para um desenvolvedor sênior, o tempo de ganho de produtividade é menor. Para um desenvolvedor júnior que está aprendendo, o ganho é bizarro. E essa média de 50% é muito relevante. Então, uma pesquisa feita pela McKinsey tem mostrado para a gente 4 grandes áreas de impacto real hoje de Generative AI. Marketing digital, vendas, pesquisa e desenvolvimento de produto e atendimento e relacionamento ao cliente. Então, essas 4 grandes áreas, 3 dessas áreas estão ligadas a vendas, marketing, relacionamento com o cliente, né, com pós-vendas. Nessas áreas, aonde a gente tem visto esse ganho, tá, de produtividade? Na aplicação de copilotos, ou seja, uma AI, um agente de AI, ajudando uma pessoa de marketing, de vendas, de customer success, a fazer a sua atividade melhor. Então, uma pessoa que conseguir atender 10 clientes, consegue atender 100 clientes, né? Então, ao invés da gente ver substituição de pessoas, a gente está vendo aumento de produtividade do trabalho das pessoas, que aconteceu com pesquisa e desenvolvimento também. Então, você consegue fazer mais atividades através do uso de copilotos. Tá? Então, colocando tudo junto, né, e a gente pensando em aplicação para o varejo, tanto a parte de inferência quanto esse conceito de copiloto, junto com o multimodal, de você poder trabalhar imagem, vídeo, né? Essas 3 coisas juntas têm impactado de uma maneira muito forte a produtividade, o dia a dia hoje para o varejista. Principalmente aquele varejista que trabalha de uma maneira omni, né? Que tem um trabalho de multicanalidade junto com omnicanalidade, que trabalha o físico, que trabalha o digital. O ganho de produtividade, principalmente em criação de ativos, né, de marketing e de relacionamento com o cliente, tem sido bem grande. Aí eu quis trazer para vocês 2 casos reais no Brasil que a gente tem visto de Generative AI com multiagentes, tá? Então aqui é um caso de venda B2B de supermercados, né? Então a indústria ainda ao mercado fazer a venda. A conversa, a foto que você tira do pedido em visita do supermercado, anotada à mão, eu ia trazer o áudio também.
Imagina você é um representante de vendas da Unilever, né? Nesse caso aqui é da Mars, tá? Você vai fazer a sua rota de visita e você recebe tudo em anotação em papel, áudio falando assim, eu quero chocolate marrom. O cara não vai falar que ele quer o Snickers para você de 220 gramas, ele vai falar de qualquer jeito. Essa inferência de você entender de qualquer jeito o catálogo de dados e falar assim, o produto é esse, ele traz um ganho de produtividade muito grande. O que a gente começou a descobrir no dia a dia aplicando isso com um vendedor de verdade no supermercado? Que UX, que alterar a usabilidade do copiloto, aumenta o percentual de ganho ainda mais. Então, a gente viu o engajamento do usuário saindo de 25% a 90%, simplesmente porque a gente colocou uma tela a mais ali na conversa para o vendedor receber do copiloto o que ele está fazendo, alterar na mão, falar, copiloto, isso aqui que você falou, sugeriu 3 chocolates ou 4, deixa eu mexer na mão aqui e apresentar uma outra sugestão para eu fazer o pedido. Só de fazer isso aumentou para 90%. Os vendedores aqui estão tendo ganhos, né, de produtividade tão grandes que eles pediram para tirar as outras soluções de pedidos só para eles trabalharem por WhatsApp e o copiloto poder ajudar ele. Então ele começa o dia dele falando, vou no cliente X. A Generative AI sabe qual que é o estoque desse cliente, sabe o que esse cliente usa. Tem uma outra ferramenta, por exemplo, que você vai lá e tira a foto da gôndola, ele lê a gôndola para você e fala do posicionamento dos produtos, e o copiloto volta para o vendedor falando, minha sugestão é essa, quer mudar alguma coisa? Então, o AI ele não está fazendo a função do vendedor, ele está auxiliando o vendedor, dando sugestões, mas quem decide, quem pilota, de verdade é o vendedor. Esse tipo de aplicação tem uma taxa de aceitação nas empresas muito maior do que você simplesmente fazer automatização. Esse trabalho conjunto com o ser humano tem uma aceitação muito maior. Então, resumindo até aqui, áreas de maior retorno para aplicação de Gen AI, marketing, vendas, desenvolvimento de TI, tá? Trabalhos com copiloto apoiando o time de pessoas por troca de mensagem. E aí, obviamente, o WhatsApp é o grande veículo para você fazer isso. A inferência é o aspecto mais usado com efeito prático hoje no varejo. As regras de usabilidade que a gente aprendeu em mobile, quando a gente lá teve em 2012, 2013 o boom do mobile no Brasil, e a gente teve que lidar com outro tipo de experiência do consumidor numa outra mídia, né? Isso vale hoje para o Generative AI. Então, todos esses aprendizados, o time de UX que a gente tem dentro das empresas, eles precisam ser aplicados, eles precisam estar presentes, né, na aplicação dos conhecimentos de UX no processo de Generative AI. Tem uma diferença de produtividade gigante, tá? E a gente deve aproveitar a multimodalidade, né, para casos de uso efetivo. Então, usar modelos multimodais para geração de, por exemplo, campanhas e foto de campanha, né? Uma outra coisa que a gente descobriu bastante e começou a ver principalmente em agência ou em houses dentro de grandes varejistas, você joga o catálogo de fotos do seu produto para o modelo entende quais são os seus produtos e em cima disso ele vai gerando outros gêmeos digitais, outras formas de apresentação daquele mesmo produto, sem você precisar né, sem você precisar tirar fotos, sem você precisar fazer 3D, ele sozinho gera isso para você e começa a alterar outras possibilidades de peças. A gente descobriu também que se você faz isso, sobe a campanha e conecta o resultado do Analytics da campanha a um agente de inferência, ele começa a inferir qual imagem é melhor para qual conversão, para qual tipo de campanha. E ele retorna para você a sugestão de alteração da própria imagem. Esse tipo de coisa, em varejista, principalmente que tem house interna, a gente tem visto bastante esse tipo de aplicação, tá? Agora, para isso tudo acontecer, tem uma parte extremamente importante que é a organização de dados e a parte de engenharia de dados. Tem um estudo muito interessante do MIT que falou o seguinte: até 2026 vai acabar a quantidade de dado em texto estruturado e organizado para os modelos se treinarem. O que quer dizer isso? Até 2026, então 2026 a gente deve estar falando
do GPT 5 ponto alguma coisa, não vai ter mais dado no mundo para o modelo ter que ser treinado em cima. Ele vai ter 100% dos dados de texto organizado dentro do próprio modelo. E, falando em multimodalidade, até 2040 vão acabar os dados de vídeo e imagem para ser treinado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a busca por informação que hoje a gente faz, a velocidade com a qual a gente cria informação nova, e o Google, por exemplo, indexa, os buscadores indexam e a gente procura e o modelo fica desatualizado, o modelo vai alcançar isso em 2026. Então, daqui 2 anos, as próximas gerações dos grandes modelos multimodais, elas vão estar tão atualizadas, talvez, como o próprio Search. E por inferência, né, que é você pegar o dado em cima de um modelo treinado e jogar para ele e falar, atualize o seu conhecimento com essas informações. Está crescendo tanto a capacidade de fazer isso, que você vai ter basicamente um modelo de linguagem natural gigantesco, 100% atualizado, com texto. E a mesma coisa deve acontecer para 2040 com imagem e vídeo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dados públicos, eles param de se tornar um diferencial competitivo. Então, aquele hackzinho que a gente às vezes faz de fazer um scrapper do concorrente, de pegar dado e informação para a gente construir uma base proprietária com dado público, isso vai acabar. E a gente começa a ver alguns comportamentos, o CB Insights, que é um instituto de pesquisa, fez essa linha do tempo, mostrando o Twitter, que era uma ferramenta, o X, né, agora, que era uma ferramenta sensacional para você bater em API, baixar dados, né, você conseguia pegar, por exemplo, sentimento das pessoas em relação a uma temática específica, né. Eu fui vice-presidente da Netshoes durante bastante tempo. A gente fazia isso em época de jogo de futebol para pegar quanto que as pessoas estavam bravas ou não com o seu time, e isso tinha uma relação direta com venda de camisa de futebol. Agora ele cobra $42 para cada 50 milhões de tweets que você baixa. Você tem o Reddit, né, que é um grande site de fórum de discussão, vamos chamar assim, de uma maneira educada. Ele começa a cobrar 24 centavos a $1.000 por API call para você baixar os comentários das pessoas no Reddit. O New York Times processou a OpenAI em dezembro de 2023 e a Microsoft por questões de copyright. Então, quando a gente está gerando as imagens, né, que nem o pessoal da Atlântico estava mostrando ali a geração das imagens da Frida Kahlo e tudo mais, qual que é o copyright dessa geração? Né? Será que eu estou gerando em cima de uma outra Frida Kahlo que tem um copyright de alguém? Será que aquele texto que eu estou gerando tem algum copyright em cima? Então, isso tudo para dizer que a briga por dados proprietários, para vocês trabalharem os dados proprietários gerados pela sua empresa, tem um valor ainda maior. A gente começa a ver algumas empresas, e aqui eu trouxe empresas americanas e uma empresa brasileira, elas começam a monetizar dinheiro vendendo os seus próprios dados. E dado que não tem nada a ver com LGPD, dado que não tem nenhum tipo de proibição para você trabalhar. Então você pega e imagina, um TripAdvisor tem 500 milhões de visitas por mês. Tem algum conhecimento lá? Pra vocês terem uma ideia, sabe quando você vai no Google Maps e você olha um local, né, e você vê uma farmácia, por exemplo, e vê os reviews? No Brasil, em média, farmácia e supermercado tem entre 500 a 1.000 reviews por filial. Tem ouro ali dentro. Você consegue saber se um concorrente seu em loja física naquela região, naquele horário, está com review positivo ou negativo. E o Google cobra para você baixar esse dado. Tem jeito de fazer de graça, mas o Google cobra para fazer isso. A gente tem no Brasil Reclame Aqui, que tem 30 milhões de acessos por mês. Lá no escritório, a gente investe em empresas de varejo, eu faço scrapper de 100% da base do Reclame Aqui. E eu consigo identificar tendências de comportamento versus promoção. Então, o Magazine Luiza faz uma grande promoção, eu consigo ver reclamação de envio, ou de atraso, ou de dificuldade de pagamento mudando em real time, porque eu vejo o que está acontecendo no Reclame Aqui. Então, esse tipo de inteligência, ela começa a se tornar, se for dado público,
presente para todo mundo. Aquele comentário do Reclame Aqui vai estar no modelo, no GPT-5, no GPT-4 já tem bastante coisa. No próximo GPT, vai estar aquela reclamação vai estar ali. Isso não vai ser mais um diferencial competitivo. A geração do seu dado vai ser um diferencial competitivo. E a gente começa a ver outras tendências interessantes também acontecendo. Aqui eu já vou indo para o final da apresentação. Se você está no mundo de finanças, mercado financeiro, tem duas grandes áreas que Generative AI vai demorar um pouquinho mais para fazer um efeito como está fazendo em varejo. Mercado financeiro e saúde. Por quê? Modelos generativos baseados em LLM, eles têm um problema de alucinação muito forte. O que é alucinação? Ele traz um resultado para você que você não esperava. E você tem um segundo problema, que como esses modelos são baseados em Deep Learning, num resumo muito simples, tem várias camadas de processamento, onde você manda a informação cruzar lá dentro. Tem mais de 1 milhão, 1 bilhão de camadas às vezes. Você não sabe da onde aquela informação, daquele modelo tirou aquela informação. Você não sabe, entre aspas, o raciocínio que ele fez. Então imagina que você é uma empresa de varejo e você contrata uma startup de crédito que usa LLM para isso. E ele começa a alucinar na hora de dar crédito. Eu acho que não é legal, né? Então, alucinação em crédito não é algo que você espera. Você precisa saber exatamente por que aquele modelo está dando R$10 ou R$100 ou R$1.000 para o cara que está comprando o teu Xbox, né? Então, esse tipo de alucinação não pode acontecer. Imagina em saúde, você está fazendo um ranqueamento de imagens para detectar câncer, por exemplo, e ele alucina. Ou o médico não consegue rastrear o porquê daquela decisão. Então, esses tipos de modelos eles são mais complexos para utilizar, vai ter um jeito de resolver isso. A segunda coisa é o uso de dado proprietário. Essa RCAI é uma startup focada em saúde e finanças, by the way, em que ela tem um modelo de 7 bilhões de parâmetros. Para vocês terem uma ideia, provavelmente o GPT-4 deve ser algo em torno de 1 trilhão de parâmetros. O 3.5 é algo na casa de 175 bilhões de parâmetros. Eles, com um modelo de 7 bilhões de parâmetros, eles treinam o modelo deles com 100% do seu dado. E o deploy do modelo é na sua nuvem. Ou seja, o dado está 100% seguro no teu ambiente. Nada da sua informação vai para outro lugar. E aí eles apresentam soluções de detecção de fraude, gestão de portfólio, relatório, avaliação de risco, com os seus próprios dados. Ele tem um modelo muito bem treinado, específico para esse tipo de função, onde ele faz o deploy desse modelo na sua nuvem. Esse é o tipo de caminho que a gente vê para o mercado financeiro. Você começa a ver grandes bancos, grandes instituições financeiras comprando processadores da NVIDIA, ambientes da NVIDIA, para rodar os dados dentro de casa. Só que tem uma coisa bem legal que está acontecendo. Tem um negócio chamado quantização de modelo, que é você diminuir a precisão do modelo sem afetar tanto a qualidade dele. Para que serve isso? Esse desenho bonitinho da lhama ali embaixo, né, essa lhamazinha que está aqui, é um modelo open source do Facebook, da Meta, né? Eles lançaram um ferramental que permite você diminuir o modelo e rodar no seu PC, na sua máquina, localmente. Se vocês entrarem olama.com e baixarem um aplicativo, vocês vão ser capazes de baixar modelos como o Llama 3, que é concorrente ao GPT 3.5, tá? Ele é razoavelmente bom nisso, e rodar 100% do modelo no seu PC, na sua máquina proprietária. Então, esse tipo de capacidade de você começar a rodar modelos com seus dados na sua máquina local, a gente acha que é o próximo salto. A Apple, essa semana, lançou o Apple Intelligence deles, são 2 modelos de 4 bilhões de parâmetros rodando no iPhone. Então, 100% do treinamento do modelo, a gente vai começar a ver rodando em máquinas menores. Então, imagina,
o modelo state of the art, o melhor modelo possível, rodando com seus dados no seu ambiente. É para isso que a gente está caminhando. Então, ambientes de finanças, ambientes de saúde, devem ganhar mais momento de uso de Generative AI quando esse tipo de coisa acontecer. Hoje, se você usa ChatGPT para fazer a análise de código, para fazer tradução rápida, para montar e-mail, não precisa pagar o ChatGPT. Você baixa o Llama 3, são 4.7 GB de espaço na tua máquina, toda a máquina consegue fazer isso, e você tem dentro do seu computador um ChatGPT 3.5 de graça. E o que é o legal? Você pode botar aquele e-mail mais confidencial, porque está na sua máquina, não está indo para a internet. Você nem precisa de internet para isso funcionar. Então, essa movimentação, Mistral é um modelo francês, essa movimentação de modelos de 7 bilhões de parâmetros, open source, rodando na máquina local é o próximo movimento. E para terminar, o último movimento que a gente vê e que a gente tem descoberto, se você tem modelos pequenos de 7 bilhões, 10 bilhões de parâmetros, e eles são muito específicos, só quero fazer recomendação de produto, só quero fazer busca no meu site, só quero fazer otimização de campanha. Se você treina com inferência esse modelo, no sentido de jogar os seus dados ali para fazer uma única atividade, e você faz uma engenharia de prompt bem feita com os seus dados, esses modelos ficam tão bons quanto o 4.0. Então você consegue alcançar resultados de inferência com a mesma qualidade do GPT 4.0, mais avançado hoje e mais caro, com um modelo gratuito, no seu ambiente, com os seus dados, se ele for específico. Se ele for fazer uma atividade ou uma atividade menor, a gente consegue alcançar isso. Então, o próximo salto que a gente está vendo, deve vir um GPT-5, deve ser super grande, etc. Mas você usar modelos menores, imagina um monte de minions fazendo as atividades, cada um muito especializado, igual o Gru manda os minions conquistar a Lua. Imagina eles fazendo cada um atividades muito especializadas, eles devem ter um efeito maior e melhor do que um GPT-4, tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente fez uma série de 4 episódios de podcast junto com o pessoal da Market Makers, falando de AI nas empresas, chama AI 360, só ir lá no Google, colocar AI 360 no YouTube, vocês vão achar, é bem legal. A gente fala com o Magazine Luiza, fala com o César da CIT, e para quem é nerd, que nem eu, gosta de ler um pouquinho, 3 livros que eu acho divertidos para falar sobre AI. Falar transformação digital nas empresas e gestão de dados, para falar sobre AI e o futuro de AI, que é o vermelho, do Cal Foley, e para entender como analisar o impacto de AI dentro das empresas. O Power in Predictions é um livro bem legal, tá bom? É isso. Obrigado, gente, está aí no e-mail.